Olha só, ainda faltam mais de um mês para as eleições, mas mesmo assim o presidente Bolsonaro já marcou a primeira vitória dele e com certeza uma vitória muito indicativa do que vai ser o pleito aí no comecinho de outubro. A gente viu a entrevista dele, já fiz 2 vídeos a respeito disso. A entrevista do Bolsonaro foi na segunda-feira e nós tivemos a entrevista ontem do Ciro Gomes na terça-feira. E ali a gente já tem um indicativo muito bom, pessoal. E de quebra, mais uma vez, como se ainda não tivesse ficado claro, né, para aquelas pessoas que se recusam a entender a perseguição que a Rede Globo faz. A Rede Globo que hoje em dia ataca 2 coisas, tá? São 2 coisas que a Rede Globo tenta destruir. Uma é o jornalismo e segunda é o presidente Bolsonaro, né? Aí a ordem varia conforme o dia, mas a Rede Globo está muito empenhada em destruir essas 2 coisas e acabar com essas 2 coisas do cenário brasileiro. Vamos lá, pessoal, já vou passar aqui para a primeira, para a gente entender. Essa foi a vitória do Bolsonaro e foi acachapante, não teve jeito. A audiência de Ciro no Jornal Nacional fica abaixo de Sabatina com o Bolsonaro. Vamos ver os números aqui. O Bolsonaro, né, um dia antes, a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, levou 32 pontos na Grande São Paulo. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, a entrevista do Bolsonaro na Globo foi o recorde de audiência da Globo no ano, viu? No ano. O Bolsonaro tá salvando a Globo, mesmo sem querer. Só que como a gente só viu um dia, né, não vai salvar a Globo não, tá? Eu mesmo nunca mais assisto essa porcaria, só assisti pra ver a do Bolsonaro mesmo. Mas vamos lá. Assim, obviamente não assisto na hora para não dar audiência, né? Depois a gente procura aí na internet, tá? Onde não registra audiência para eles, mas vamos lá. E o Ciro Gomes marcou 28 pontos, né? Basicamente 4 pontos abaixo. Isso é muita coisa, porque cada ponto representa 205 mil pessoas, né? Então são mais ou menos aí 900 mil pessoas a menos assistindo o Ciro Gomes. Mas um detalhe também que é extremamente importante. A entrevista do Ciro Gomes foi logo na sequência da do Bolsonaro. Então muitas pessoas, eu diria que talvez mais da metade, foram assistir o Ciro Gomes porque eles estavam curiosos para ver se o tratamento que a Globo daria ao Ciro Gomes seria o mesmo tratamento vergonhoso que ela deu ao Bolsonaro. E não se enganem, não foi o mesmo tratamento vergonhoso, ok? Vamos puxar outra coisinha aqui, outro dado importante que eu tenho para trazer para vocês. Apresentadores do Jornal Nacional ocupam 37% do tempo de entrevista com o Bolsonaro, praticamente 40%. Olha, quando você vai fazer uma entrevista, quando você recebe um entrevistado, e principalmente numa candidatura para a presidência da República, e 40% do tempo é ocupado com você falando, meu amigo, você não é entrevistador. Pelo amor de Deus, você tentou fazer um debate com o cara, né? Eu já participei de debate onde, por exemplo, eu falei menos que o pessoal do Jornal Nacional falou aqui, né? Então, quando você faz uma entrevista, você se dispõe a entrevistar e um presidente onde você tem que perguntar as propostas dele, principalmente, e não fazer aquela, né? Convenhamos que o que foi feito ali ontem foi na segunda-feira foi uma pouca vergonha. Eu já fiz 2 vídeos sobre isso, não vou me repetir aqui. Mas 40% do tempo é você falando e não entrevistado, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Então é porque você realmente não fez uma entrevista, né? Você tentou fazer uma militância. Você tentou jogar para quem odeia aquele cara. Você tentou sair como herói para as pessoas que não gostam daquele entrevistado, né? Vou enfrentar esse cara, vou mostrar aqui. Eu sei, vocês estão 4 anos aí guardando esse rancor, porque ele destruiu vocês em 2018 e mais uma vez destruiu agora. Agora ele destruiu de uma forma mais refinada ainda, né? Porque expôs completamente a hipocrisia da Globo, todo mundo. Qualquer pessoa que hoje em dia tem um mínimo de respeito pelo jornalismo entende que o que foi feito segunda-feira ali foi uma militância completa, não teve nada de jornalismo nem de entrevista. Mas então guardem esse número aqui, né, pessoal? 37%, o Bolsonaro, Bonner e Renata falaram 15 minutos e meio e o Bolsonaro 24 minutos e 40. Né? 24 minutos e meio o Bolsonaro falou e o Bonner e Renata falaram 15 minutos e meio. Agora vamos ver como foi o Ciro, pessoal, porque aqui eles trouxeram isso pra gente também. Aqui tem mais uma vez a audiência, né? Maior audiência do ano foi o Bolsonaro. Essa Globo, nossa senhora. Mas agora vamos ver o tempo, né? Reparem que Ciro Gomes falou por 29 minutos e 54 segundos, praticamente meia hora, praticamente 30 minutos. O Bolsonaro falou por 24 minutos e 30, vamos arredondar para cima aqui, 24 minutos e 40. Então o Ciro Gomes falou exatos 5 minutos e 20 segundos a mais que o Bolsonaro. Vocês estão de brincadeira, 5 minutos? Pra você entender, o nosso vídeo está chegando 5 minutos agora, olha o tempão que eu tô falando.
E agora que o nosso vídeo chegou a 5 minutos. Isso é tudo, isso é o tempo que eles deram a mais pro Ciro Gomes falar. Que absurdo, meu Deus do céu. Isso não foi uma entrevista. Foi uma tentativa de destruição de reputação do Bolsonaro que eles não conseguiram mais uma vez. E aí foi o Ciro Gomes lá, né? Eles deixam o Ciro Gomes falar, estendem um tapete. Eu quero até ver o que eles vão fazer com o ex-presidiário, se o ex-presidiário tiver coragem de ir. E não se engane, tá? A Globo pode até não gostar do Lula, mas eles preferem o Lula 1000 vezes do que o Bolsonaro. 1000 vezes, 1000 vezes. Ixi, não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir. O Lula, se brincar, vai receber massagem nas costas lá. O William Bonner levanta e faz uma massagenzinha nas costas dele. Ô, presidente, você tá muito tenso. Tá muito tenso. O que foi? É o peso de carregar a responsabilidade de ser um cara tão maravilhoso, tão honesto. Deixa eu fazer uma massagenzinha em você. Isso aqui foi uma... Nossa, pessoal, isso aqui foi uma falta de vergonha incrível. Incrível, sabe? Uma pessoa falar 5 minutos e meio a mais que a outra, né? 5 minutos e 20 segundos a mais que a outra, praticamente. Isso aqui é uma falta de vergonha incrível e mostra, né? Mas a parte boa é que o presidente Bolsonaro não depende desses pelegos aqui para ganhar, né? A verdade é essa. A próxima entrevista vai ser do ex-presidiário aqui na quinta-feira. Como eu disse, a do Ciro Gomes foi na terça, né? E basicamente o Ciro Gomes só teve essa audiência boa, foi uma audiência boa, né? Apesar de ter sido bem abaixo da do Bolsonaro, quase 900 mil espectadores abaixo do Bolsonaro. Mas só foi uma audiência boa porque o pessoal estava interessado, né? Pra ver, vou ver se eles vão tratar o Ciro Gomes como trataram o Bolsonaro. Não trataram, né? Foi um peso e duas medidas. Né? O Ciro Gomes foi muito bem tratado, tal. Imagina como eles vão tratar o presidiário. E tem a Simone Tebet, que até agora eu realmente não sei quem é, não sei o que tá fazendo aí, né? Deve ser mais uma desses fracassados da terceira via aí, cujo lema é muito fracasso para pouca gente. Mas tem aqui o ex-presidiário, ele vai entrar, se ele tiver coragem, né? Se ele não arrumar uma desculpinha. Eu sei que ele não teve coragem de ir na Jovem Pan. Na Jovem Pan ele não foi, né? E o Bolsonaro teve total coragem de enfrentar um ambiente mais hostil para ele, que é o maior sistema de desinformação da história da humanidade, representado pela Rede Globo, né? A gente viu como eles mentiram ali, mentiram sobre o Bolsonaro imitar pessoas com falta de ar, mentiram sobre fique em casa se puder, né? Mentiram que o Bolsonaro estava atacando ministros do STF, xingou um ministro só, xingou um ministro, não xingou ministros, tá? Isso só xingou um ministro e convenhamos o que merece. Mas a verdade é que eles não vão checar as próprias mentiras, né, pessoal? Tá aqui, mais uma vez, comprovado, Bolsonaro, recorde de audiência, e a Globo deu 5 minutos e 20 segundos a mais pro Ciro Gomes falar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso mostra que eles foram lá para interromper o Bolsonaro, para tentar discutir com o Bolsonaro, não foram para fazer uma entrevista, porque talvez eles sentem... talvez não, né? Eles sentem a necessidade de se vingar de 2018, não conseguiram e provavelmente ajudaram a mostrar para todo mundo que achava que o Bolsonaro é um intolerante, é um agressivo, é uma pessoa que não respeita, mostraram que quem falta com profissionalismo, quem não honra a sua profissão, são os jornalistas, os apresentadores da Rede Globo. Então, pessoal, muito obrigado quem acompanhou, de verdade, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E não se esqueça que nós estamos concorrendo às eleições desse ano, eu como deputado estadual por Goiás, o Gustavo Gayer como deputado federal, meu número é 27100, o do Gustavo Gayer 2210, então 27100, 2210. Se você for de Goiás ou conhecer alguém aqui, vote na gente ou indique a gente, com certeza você vai estar ajudando a fazer um Brasil menos hipócrita e com mais presença da direita, com mais representatividade dos verdadeiros valores e princípios que estão na nossa população. Vamos levar esses valores e princípios para as câmaras e assembleias. Muito obrigado. E claro, nosso presidente Bolsonaro também. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.